Eu sou o doutor Carlos Alberto Verutsky, médico nutrólogo do esporte. Sejam muito bem-vindos ao curso de imersão em suplementação alimentar ergogênica e hormonal nos esportes. O tema de hoje é a aula número 3, energéticos e hidroeletrolíticos. Aí está a minha apresentação. Eu sou diretor do Departamento de Nutrologia Esportiva da Abram. A declaração de potenciais conflitos de interesse, de acordo com o Conselho Federal de Medicina, e a resolução também da Agência de Vigilância Sanitária, eu declaro que sou palestrante, speaker para a empresa Performance Nutrition. Os produtos que vão ser apresentados nesta aula são meros exemplos de categoria de suplementos alimentares, não significando que sejam os únicos representantes no mercado. Isso é muito importante porque, diante da quantidade de suplementos em cada categoria que existem, principalmente para aqueles colegas que vão acessar produtos pela internet, é importante que a gente, pelo menos, tenha uma referência quanto à formulação, à categoria que pertencem e, obviamente, a partir daí, podem escolher aqueles que estão disponíveis no mercado como concorrentes. Então, suplementos alimentares energéticos é uma categoria que foi apresentada na resolução da Anvisa lá em 2010, quando começaram a ser registrados os suplementos para atletas. Então, de acordo com essas instituições, principalmente o Colégio Americano de Medicina do Esporte e o Comitê Olímpico Internacional, os suplementos alimentares com a maior evidência de ação ergogênica, os sports foods, dentre os suplementos dessa categoria estão os suplementos energéticos, bebidas esportivas e suplementos hidroeletrolíticos. Escolha prática para atingir as metas nutricionais esportivas, especialmente quando o acesso aos alimentos, as oportunidades de consumir nutrientes ou as preocupações gastrointestinais dificultam o consumo de alimentos e bebidas tradicionais. Aí está a resolução, aquela que eu falei, da Anvisa de 2010, que para esse tipo de categoria, suplemento energético, lá no artigo 7º, eles dizem que os suplementos energéticos para atletas devem atender aos seguintes requisitos. O produto pronto para consumo deve conter, no mínimo, 75% do valor energético total proveniente dos carboidratos. Então, mesmo lá nos suplementos hipercalóricos, a gente já falava que são à base de carboidratos. Embora os hipercalóricos contenham também proteínas e pouca quantidade de gordura, os 3 macronutrientes. Aqui no caso do suplemento energético, ele vai ser à base principalmente dos carboidratos e numa quantidade também percentual grande de carboidratos.
Então, a recomendação de carboidratos para pessoas fisicamente ativas, principalmente durante os exercícios, quando há necessidade de fazer bochechos de carboidrato, isso acima de 1 hora de atividade ininterrupta, ou podemos usar os suplementos ou repositores energéticos para mais de 2 horas e meia, com até 60 gramas por hora, e podemos até mais de 90 gramas por hora quando essas atividades ininterruptas ultrapassem 3 horas. Sempre durante a atividade de índice glicêmico baixo. Quer dizer que não pode afetar a produção de insulina, porque isso pode prejudicar o desempenho durante essa atividade ininterrupta. Por que bochecho? Porque a gente sabe que se o atleta, por exemplo, num ciclismo, numa maratona, consumir uma quantidade muito grande de líquidos, e principalmente líquidos carboidratados, eles poderão ter prejuízo gastrointestinal, principalmente refluxo gastrointestinal. Então, a experiência mostrou que quando eles bochecham a bebida carboidratada e gospem fora, esta, esta, esse contato do carboidrato da bebida na língua, nos receptores, dão uma sensação de gratificação pelo sistema nervoso central. Por isso, os ciclistas, por exemplo, eles fazem o bochecho de carboidrato, não engolindo todo o volume, cuspindo fora e tendo essa percepção de bem-estar durante a atividade ininterrupta, como é a maratona, como é o ciclismo de endurance. E mais ainda, além das quantidades de carboidrato recomendadas em duração diferentes em cada evento esportivo, nós vamos ver que em eventos que começam a ultrapassar 2 horas, a utilização desses carboidratos para poupar o glicogênio muscular é necessário que tenham transportadores diferentes para aumentar a eficiência dessa oxidação de carboidrato exógeno, ou seja, advindos da bebida esportiva. Então, aqui vocês veem que a glicose, ela usa o transportador GLUT4, ao passo que a frutose usa o transportador GLUT5. Então, toda vez que nós utilizarmos a bebida com transportadores que precisam transportadores diferentes, por isso que essas bebidas têm frutose, nós vamos ter uma performance oxidativa maior, porque vamos utilizar diferentes transportadores para diferentes carboidratos. Então, vejam aqui um resumo disso. Carboidratos de lenta e rápida oxidação. Então, é a chamada eficiência de oxidação do carboidrato exógeno. Sempre o objetivo é poupar glicogênio muscular, repetindo, porque o glicogênio muscular ele é limitado. Logo, se eu for a consumo do glicogênio muscular a níveis críticos,
eu vou ter uma condição de parada da atividade. Então, essa eficiência ela é igual à taxa de oxidação desse carboidrato da bebida sobre a taxa de absorção vezes 100%. Então, aqui nós temos carboidratos de lenta oxidação, até 0,6 gramas por minuto, frutose como monossacarídeo, galactose como monossacarídeo, a isomaltulose, que é a palatinose, como disacarídeo, a amilose como polissacarídeo, a trealose como disacarídeo. E aqueles de rápida absorção, ou seja, mais de 1 grama por minuto, nós temos a glicose como monossacarídeo, a sacarose como disacarídeo, a maltose também como disacarídeo, a maltodextrina como oligosacarídeo e a amilopectina, ou seja, o amido seroso do milho como polissacarídeo. Isso, então, é muito importante entender esse metabolismo, essa oxidação exógena para poupar glicogênio muscular quando nós formos prescrever a bebida esportiva, os hidrossalinos. Então, energéticos de rápida absorção, aí estão exemplos de produto, onde nós temos os ingredientes em cada um deles à base de maltodextrina, dextrose, ribose, frutose, por causa do transportador diferente da sacarose, amilopectina e a proteína do soro do leite hidrolisado, ou seja, peptídeos de rápida absorção. E é importante a gente ressaltar que o total de energia por porção nestes suplementos é muito baixo em relação às calorias do hipercalórico. Nós tínhamos lá no hipercalórico, por porção em cada produto, mais de 1.000 calorias. Aqui nós temos 216, 266 calorias por porção. Ou seja, o objetivo destes produtos não é para substituir refeição parcialmente, como era o hipercalórico. Aqui o objetivo destes carboidratos, nestes suplementos, vão ser para poupar glicogênio muscular durante o evento esportivo e ou recuperar o que foi depletado de glicogênio muscular durante o treinamento ou a competição. Então, repetindo o que nós tínhamos falado na aula sobre hipercalórico, o depósito de glicogênio no músculo é amplamente dependente do nível de condicionamento físico e do estado agudo e prolongado da nutrição à base de carboidratos. Então, toda vez que o esportista ou o atleta não estiver bem treinado, ele vai utilizar mais do que precisa do glicogênio muscular, que já é limitado no músculo esquelético.
Os músculos esqueléticos treinados possuem depósitos maiores de glicogênio, que são depletados numa frequência menor durante o exercício. Então, lembram que o atleta, o esportista bem treinado, ele tem uma quantidade maior de glicogênio muscular, que pode chegar até 600 gramas, e em relação ao destreinado, que tem praticamente a metade dessa reserva energética. Após os exercícios, também nós vamos poder utilizar estes produtos, estes suplementos energéticos. Vejam que após os exercícios, há uma recomendação de começar a utilizar 1,2 gramas de carboidrato por quilo por hora, imediatamente após a cessação do treino ou da competição. Agora, diferentemente do que nós utilizávamos durante o treinamento, durante o evento esportivo ininterrupto, que era índice glicêmico baixo, para não mexer na insulina, agora, pós-exercício, nós vamos ter o índice glicêmico alto, a necessidade de começar a ressintetizar o pró-glicogênio. E aí está o estudo experimental, dentre outros, que fala da síntese ou da taxa de síntese do glicogênio muscular, de 1,2 gramas de carboidrato por quilo por hora necessidade, e se for superior a esta taxa pós-exercício, nós podemos ter a utilização do que restou, do que sobrou de carboidrato por outros tecidos e órgãos, como o fígado ou tecido adiposo. Logo, eu chamo a atenção que nesta quantidade por hora de carboidrato por quilo de peso corporal, é uma utilização sem sobra de carboidrato. O que eu quero dizer com isso? A bebida esportiva não engorda. A bebida esportiva, com este carboidrato de 6 a 8% na concentração, é para repletar o glicogênio que foi gasto ou durante o evento, para poupar o glicogênio muscular. Não é para sobrar, não é para um carboidrato de uma bebida destas transformar-se em gordura. Então, a suplementação de carboidrato, mais ou menos 1 grama por quilo por hora, pós-exercícios, em intervalos frequentes, de 15 a 60 minutos, parece ser mais efetivo para manter a homeostase glicêmica e repressão do glicogênio muscular do que bolos de mais de 2 gramas por quilo de carboidratos. Então, repetindo, a bebida esportiva, a solução hidroeletrolítica é para poupar o glicogênio durante o exercício e ou para reparar o que foi mobilizado de glicogênio muscular pós-exercício. Então, aqui está a recomendação pós-exercício para nós começarmos a repletar o pró-glicogênio. Então, essa primeira fase pós-exercício, chamada síntese rápida daquela síntese bifásica do glicogênio muscular, até 30 a 60 minutos é insulino independente, e nós vamos usar
o suplemento energético com 1,2 gramas por quilo por hora de 30 em 30 minutos, até 4 horas pós-exercício, com índice glicêmico alto. Ou vamos usar 0,8 gramas por quilo de carboidrato de índice glicêmico alto, mais 0,4 gramas por quilo de peptídeos, que é de absorção rápida. Então, mostrando de novo aqui os dois exemplos de suplemento energético, nós temos, por exemplo, no Glicofull, 50 gramas de carboidrato por porção, e no Recover, nós temos 13, 51 gramas de carboidrato, ambos com pouca proteína, Glicofull 4 gramas, Recover 13 gramas, mas tanto carboidrato como de peptídeo do soro do leite hidrolisado, vocês podem ver que a velocidade de absorção é de mais ou menos 70% em 30 minutos e as proteínas 100% em 30 minutos. Ou seja, é um suplemento energético para rápida absorção, porque o objetivo é iniciar de forma rápida a ressíntese do glicogênio muscular que foi depletado durante o exercício. Energéticos agora de muito lenta absorção. Os engenheiros de alimentos são aqueles que desenham a molécula, o produto, que é o design amido desenhado, ou seja, uma estratégia para produzir um amido enzimaticamente modificado, de ação glicêmica muito baixa e com cadeias altamente ramificadas. Então, para a digestão do amido nos seres humanos, moléculas de amido são inicialmente hidrolisadas pela alfa-amilase para produzir uma dextrina limite, seguido por hidrólise completa até glicose pela alfa-glicosidase da mucosa do intestino delgado. Sabe-se que as ligações 1,6 de amido são hidrolisadas a uma taxa inferior às ligações 1,4. O amido seroso do milho é uma estrutura amilácea criada a partir da ação de uma enzima ramificadora, em combinação com a beta-amilase para aumentar ainda mais a proporção das ligações 1,6, tornando o amido lentamente digerível. Então, aqui nós temos um esquema mostrando que essas estruturas são a partir de moléculas menores, como a glicose, frutose, galactose. Vejam que a maltose já é um disacarídeo com 2 estruturas de glicose. A sacarose é um disacarídeo com uma estrutura de glicose e uma outra unidade de frutose. E a lactose é uma estrutura com uma unidade de glicose e uma outra unidade de galactose. E assim vão aumentando as estruturas. Por exemplo, a maltodextrina é uma molécula relativamente pequena, mas ela tem uma ligação 1,6, de muito lenta hidrólise. Aí temos aqui a comparação de uma estrutura linear, que é o amido propriamente dito, ou a parte
amilose do amido e a amilopectina desse amido, que já tem ligações 1,6, como vocês podem observar nessa já macromolécula. Então, vejam, nessa figura, nós temos a amilose do amido, estrutura linear, à base de ligações alfa 1,4, ou seja, taxa de hidrólise mais alta, mais rápida, em comparação com a amilopectina, que vai, a partir daí, ser construída a maltodextrina. Vejam que aí a amilopectina já tem ligações 1,6, com uma hidrólise mais resistente. Então, vejam aqui embaixo, nesse quadro, a obtenção da maltodextrina através de fontes naturais, com tratamento enzimático, replicando, reproduzindo mais ligações 1,6. Então, nós temos, por exemplo, a enzima ramificadora usada para hidrolisar as ligações 1,4 da molécula do amido seroso do milho para gerar novas ligações 1,6. A beta-amilase foi ainda utilizada para hidrolisar as ligações alfa 1,4 para aumentar a razão das ligações 1,6. O que quer dizer isso? Ramificação aumentada. Então, é uma chamada arborização maior da molécula com mais ligações 1,6. Ora, isso cria uma estrutura grande com resistência à hidrólise. Então, um produto desse, um suplemento desse, ingerido, vai fazer com que haja, de forma muito lenta, o aparecimento das unidades de carboidrato simples, ou seja, glicose. E aí está um exemplo de produto, que é o amido seroso do milho, com calorias pouca, como vocês estão vendo, 144 calorias por porção, à base exclusiva de carboidrato. Eu chamo a atenção, diferente do suplemento hipercalórico, onde nós tínhamos uma quantidade de carboidrato bem maior, tínhamos também proteína e tínhamos também gordura. Aí está a palatinose, outro produto, outro suplemento. Como vocês estão vendo, é um isômero da sacarose, é uma molécula pequena, ou seja, é um disacarídeo, 2 unidades de óseas, mas ligada por uma estrutura 1,6. A ligação 1,6 nesse disacarídeo resiste à hidrólise. Então, vejam, nós temos uma estrutura, uma chamada macromolécula do amido seroso do milho, com várias ligações 1,6, de muito lenta absorção, e uma palatinose, que é uma isomaltulose, com uma só ligação 1,6, que também vai ser resistente à hidrólise, ou seja, vai ser também de muito lenta absorção. Aí está a palatinose, agora com uma energia menor ainda do que o amido seroso do milho, 60 calorias por uma colher de sopa,
15 gramas de carboidrato exclusivo, porque não tem proteína e não tem gorduras. Então, vejam, de novo, a comparação com o suplemento hipercalórico. Aqui é para, durante o exercício, poupar glicogênio muscular, oxidando estes carboidratos exógenos e, quando termina o exercício, imediatamente ressintetizar o proglicogênio. Aí vocês têm estudos de absorção e metabolismo da palatinose em modelo animal, mostrando que esta palatinose, ela é muito lenta a absorção quando nós comparamos com outras oses. Isso tanto o aparecimento da glicose como o aparecimento da insulina. Vejam que o estímulo para a produção da insulina é muito, muito baixo. Por isso que a palatinose, como o amido seroso do milho, podem ser usados pré-evento, pré-exercício, e, no caso aqui, a palatinose durante os exercícios, assim como o amido seroso do milho, principalmente daqueles exercícios com duração superior a 2 a 3 horas. Suplementos alimentares, energéticos e bebidas energéticos. Tem diferença um do outro? Há diferença entre suplementos hidroeletrolíticos e outras bebidas, principalmente quando a gente fala em absorção, ou seja, recuperação da hipoidratação ou desidratação do atleta, que é quanto à osmolaridade de cada um desses suplementos ou bebidas. Aqui nós mostramos alguns produtos, ou seja, algumas bebidas esportivas com a concentração em gramas de carboidrato por 100 ml, ou seja, 6%, 7% de carboidrato, com a concentração em sódio e potássio e a quantidade de 1.000 miliosmóis por quilo de água. Até 300 miliosmóis por quilo de água é uma bebida esportiva. Acima de 300, nós já vamos para outras bebidas que não são eficientes na reidratação mais rápida do atleta. São osmolaridades maiores que dificulta a reidratação. Então, nós temos refrigerantes, nós temos energéticos e nós temos, por exemplo, muito usado água de coco. Então, vejam aqui que a água de coco tem uma concentração de carboidrato adequada a uma bebida esportiva, mas tem uma osmolaridade superior à bebida esportiva. E o refrigerante e os energéticos muito superiores em concentração adequada de carboidrato. Isso prejudica a absorção, prejudica a reidratação. Então, aqui é importante chamar atenção sobre a bebida energética que não é considerado um energético.
ou seja, um suplemento energético. A bebida energética tem excesso de cafeína. Aqui nós temos 2 produtos comerciais com as respectivas concentrações de cafeína por volume. Estas concentrações, na dependência do excesso ou abuso do uso dos energéticos, nós podemos ter efeitos colaterais, como, por exemplo, as arritmias cardíacas. Eu chamo a atenção que a cafeína, mais de 300 miligramas, tem efeito diurético, assim como o álcool, devido à sua ação na inibição da liberação de arginina, vasopressina, que influenciariam o grau de hidratação dos atletas. Ou seja, se nós imaginarmos um esportista atleta correndo e, ao invés de usar uma bebida esportiva, ele usasse um energético, como nós estamos vendo nesses 2 produtos comerciais aqui, ele teria um estímulo para desidratar ao invés de reidratar-se, exatamente pelo efeito que a cafeína tem nessa liberação de arginina, vasopressina. Então, o balanço hídrico, ele é importantíssimo em esportistas atletas. Por quê? Porque a água corporal, ela está numa porcentagem em torno de 60%, mas 74% no músculo. Então, o peso muscular, ele é 74% água. O músculo não funciona hipoidratado, ou seja, tanto o relaxamento como a contração muscular não funciona a seco. É necessário este músculo estar adequadamente hidratado. E aqui está esta relação adequada de água extra e intracelular. A proporção é 2 de água extracelular para 3 proporção de água intracelular. Então, toda vez que nós tivermos uma redução da água intracelular, nós vamos ter prejuízo da função elétrica muscular. E vejam aí o porquê. Os atletas têm um volume plasmático maior, têm uma massa livre de gordura maior e, obviamente, tem uma concentração de glicogênio maior nesse músculo. Como o glicogênio muscular, os grânulos de glicogênio atraem 3 vezes a água, a quantidade de água muscular é mais necessária num atleta do que num não atleta. Nesse gráfico, nós temos uma amostra do que é reidratação total, essa linha tracejada, e ao redor desta linha é que tem que funcionar as porcentagens de variação da água corporal
principalmente a água muscular. Então, quando acontecer uma saída dessa flutuação adequada, nós temos para cima uma hiperidratação que não é adequada para o atleta, e quando sairmos desta flutuação ao redor da reidratação adequada, nós vamos ter uma desidratação que também não é adequada para o atleta. A manutenção da hidratação diária, vejam por faixa etária, quantos litros por dia é o recomendável. Isto desde o nascimento até 8 anos de idade. E homens e mulheres adultos, partindo da pré-adolescência e adolescência, vejam que é em torno de mais de 3 litros para os homens e mais de 2 litros para as mulheres. Nós podemos resumir, em condições adequadas de temperatura, pressão, sem estresse térmico, 3,5 litros de água para adultos, 2,5 litros de água para mulheres adultas. Como avaliar esse estado de hidratação ou desidratação? Nós temos métodos laboratoriais, osmolaridade, como nós já mostramos das bebidas, hematócrito, hemoglobina, e os parâmetros urinários, que é a osmolaridade. Mas o que é mais prático? Sintomas e sinais. Sentir sede, dor de cabeça, irritabilidade, tontura, pele e mucosas. Parâmetros urinários também na prática quanto à coloração da urina e a gravidade específica da urina, que já é um teste mais demorado. E a mudança do peso, da massa corporal. Esses cartões nós podemos baixar da internet, que é a avaliação do estado de hidratação. É a chamada escala de Armstrong, que tem uma correlação com gravidade específica da urina. Então, vejam que a condição de euhidratação está ao redor de 4, esta cor do cartão. Acima, ou seja, níveis menores, 3, 2 e 1, nós já podemos ter uma condição de hiperidratação. E 5, 6, 7 e 8 vai piorando os graus de hipoidratação até chegar numa condição de desidratação mais grave, que corresponde a uma gravidade específica da urina de mais de 1030. E nós temos os aparelhos chamados refratômetro clínicos para fazer a dosagem na urina. Isso podemos utilizar na coleta a campo ou podemos utilizar na coleta laboratorial. A avaliação das necessidades hidroeletrolíticas, principalmente em atletas, é importante sabermos que o estresse térmico, ou seja, nós vamos precisar um volume de água na dependência de vários graus de dispêndio de energia, como mostra esse primeiro gráfico à esquerda. E também na dependência da temperatura ambiental. Quanto maior a temperatura ambiental, mais necessidade de volume e mais necessidade de sódio.
Então, nós temos necessidade de água e necessidade de sódio na dependência do aumento da temperatura, ou seja, do estresse térmico. Logo, nós estamos vendo que vai ser muito individual o acompanhamento das necessidades de água para cada indivíduo. Como avaliar as perdas de sódio? Métodos laboratoriais, coleta de amostra de suor, análise de eletrólito, cálculo do volume de sudorese, como nós estamos vendo aqui nesses PETs que nós aplicamos na pele do atleta. O que é mais prático? Anamnese, sinais e sintomas, como suor que arde nos olhos, suor com gosto salgado ou aquelas manchas brancas em roupas escuras, que é o depósito de sal. A concentração de eletrólitos no suor ela é muito variável. A variabilidade é grande, vai a 5 vezes a variabilidade do sódio, desde 460 miligramas por litro a mais de 2.000 miligramas por litro. Isso acontece também com cloro, com potássio, mas com sódio a variabilidade é bem maior. Por isso, nós insistimos, a individualidade da necessidade de líquido e eletrólitos, especialmente sódio, é muito individual. Aqui nós temos o efeito, porcentagem, da desidratação na performance e na saúde. Então, o risco durante o exercício no calor, até 2% aumento da temperatura corporal, desidratação mais de 3%, já nós temos redução do desempenho, com tempo de tolerância e atividade de endurance reduzida. 4 a 6% nós já temos aparecimento de cãibras, exaustão e a fadiga pelo calor, e mais de 6% de desidratação, hipertermia severa pelo esforço, chegando à condição de choque térmico. Portanto, a hiperidratação não é recomendável, porque vai gerar a hiponatremia. Temos que orientar o nosso atleta por acompanhamento individual nos treinamentos, que não façam consumo excessivo de água, como nós estamos vendo aqui nos postos de oferecimento de água. Nós não podemos estimular os nossos atletas a intoxicação pela água com perda de sódio, porque esta intoxicação por água, nós podemos ter uma hiponatremia e uma hiponatremia severa, que pode ser necessária a hospitalização desse atleta para receber soro. Então, é preocupante a hiponatremia, porque o quadro clínico nós podemos ter, principalmente na chegada de competições de endurance, como a maratona, como o ciclismo de endurance, mal-estar e fraqueza, desconforto gastrointestinal, náuseas e vômitos, cefaleia e inquietação, edema de mãos e pés, convulsão, letargia e coma, ou seja, edema cerebral. Recomendações do aporte hidroeletrolítico para atletas. Então, aqui nós temos várias instituições
especializadas em suplementação, principalmente hidratação de atletas, como nós temos Colégio Americano de Medicina do Esporte, a Associação de Treinadores de Atletas, a Instituição Australiana no Esporte, de dietéticos, e o Comitê Olímpico Internacional. Não sobra dúvidas em nenhuma dessas instituições sobre quanto o atleta deve recuperar de líquido depois de um evento esportivo, em torno de 1,5 litros, ou seja, 150% do que gastou, do que perdeu durante o evento esportivo. Então, 1,5 vezes o peso que perdeu durante o evento esportivo. Praticamente todas as instituições fecham com esta recomendação. Também, durante o exercício, vai variar entre as instituições por causa da individualidade de necessidade de cada atleta. Por exemplo, um atleta bem treinado, bem condicionado, pode até necessitar um volume menor, comparado com um atleta descondicionado que vai necessitar um aporte maior, tanto de água como de sódio. E antes do exercício, a mesma coisa. Individual, as recomendações. Individualmente, os atletas, pelo exemplo do treino, vão necessitar diferentes volumes e concentrações de sódio. A ingestão de líquidos em competição, a taxa de suor e as alterações em massa corporal são altamente variáveis entre atletas participantes de um determinado esporte, na dependência das condições ambientais: temperatura, umidade, vento, exposição ao sol, da taxa metabólica, das roupas usadas e status de aclimatação. As taxas de suor podem variar de 1 litro por hora a 3 litros por hora entre diferentes atletas, provavelmente maior do que os atletas podem absorver durante o exercício, estimado em 0,5 a 1 litro por hora para maratonistas de elite. Tenistas e ciclistas têm a oportunidade de hidratação, mas há um limite de pressão gástrica e taxa de esvaziamento que aumenta o risco de refluxo gastroesofágico. Recomendação de bochechos com bebidas esportivas carboidratadas. Uma maneira simples de monitorar o estado de hidratação durante um período de treinamento, competição no calor, é seguir o princípio peso-urina-CD, com monitoramento diário da massa corporal. As alterações devem permanecer menos de 1 a 2%. A gravidade específica da urina deve permanecer abaixo de 1020, ou cor da urina, ECD. Para exercícios prolongados mais de 1 hora, em condições ambientais quentes, o consumo de líquidos contendo carboidratos e eletrólitos diluídos, menos de 6% de carboidrato, e 0,4 a 0,85 gramas por litro de sódio, pode melhorar o consumo geral de líquidos devido ao aumento da palatabilidade. A suplementação de carboidratos pode incluir 30 a 60 gramas por hora para exercício
mais de 1 hora, e até 90 gramas por hora para eventos superiores a 2 horas e meia. A ingestão de uma bebida diluída com glicose e eletrólitos, aproximadamente 20 a 40 gramas por litro de carboidrato, pode melhorar o desempenho durante o exercício mais de 1 hora em um ambiente quente de 30 graus Celsius. Esta instituição de nutrição para atleta, posição oficial, até 4 horas antes do exercício, consumir água, 350 a 600 ml, ou bebida esportiva, de 6 a 8% de carboidrato. Durante os exercícios prolongados, mais de 1 hora, ou intermitentes, consumir 180 a 360 ml de bebida esportiva a cada 15 a 30 minutos, contendo 45 miligramas por cento de sódio para evitar a hiponatremia. Após os exercícios, consumir 150% de líquidos em relação ao peso perdido. A ingestão de bebidas esportivas, principalmente hidroeletrolíticas, ou seja, com uma concentração maior de sódio e potássio, aumenta 3 vezes a velocidade de recuperação em comparação à água. A hiperidratação pode prejudicar a performance e levar a um sério problema de hiponatremia. Possíveis benefícios da inclusão de sódio e do carboidrato na bebida esportiva em exercícios prolongados. Sódio evita a redução do sódio sanguíneo, estimula a ingestão voluntária, que é a palatabilidade, e promove a absorção intestinal de água. E sobre o carboidrato, retarda na fadiga mental e física, estimula a ingestão voluntária e promove a absorção intestinal de água. Então, vejam aqui a diferença da bebida esportiva e do suplemento hidroeletrolítico comparado com o que a Anvisa, naquela resolução, recomendava. A diferença: bebida esportiva tem uma concentração maior de carboidrato contra o suplemento hidroeletrolítico. A bebida esportiva tem uma concentração menor de sódio do que suplemento hidroeletrolítico. A mesma coisa acontece com o sódio. Logo, aqui nós temos a excreção e equilíbrio de eletrólitos urinários e índice de hidratação da bebida, chamando atenção para a bebida esportiva em relação à solução hidroeletrolítico em relação ao sódio e aqui em relação ao índice da bebida em relação à hidratação. Então, aqui nós temos o quadro comparativo entre energético e reidratante. Vejam que nós temos aqui os reidratantes com uma concentração adequada de carboidrato, sódio, potássio, e o primeiro com alguma quantidade de zinco, e os energéticos com quantidades não adequadas de carboidrato, mesmo tendo sódio, uma quantidade grande de cafeína. Então, esta é a diferença do reidratante e do energético. Vejam que a diferença deste
suplemento energético aqui, no último andar do quadro, nós temos o Glicofull sem cafeína e os energéticos acima contendo cafeína. Primeiro teste nosso, para concluir o nosso primeiro quiz: 2 corredores de endurance, bem treinados, perderam 1.200 gramas de peso ao final de um evento. O corredor A, de 70 quilos, chegou antes e em melhores condições físicas do que o corredor B, de 55 quilos. Essa diferença no rendimento se deve ao nível crítico de desidratação, ou seja, maior que 2% desse corredor B, que é de menos peso. B, a possível diferença de aclimatação entre os 2 corredores. Ou C, a diferença de ingestão de sódio na dieta dos 2 corredores. Qual é a resposta certa? A resposta certa é A, ou seja, 1,2 kg de peso, os 2 perderam. Só que o corredor B, por pesar menos percentualmente ao peso deste corredor de 55 quilos, ele ultrapassou 2% de desidratação, ou seja, ultrapassou o nível crítico. Por isso, chegou em piores condições. O segundo teste nosso, o segundo quiz: suplemento energético, usado para poupar, restaurar glicogênio. Se diferencia da bebida energética usada para estímulo psicofísico pela A, presença de carboidrato, B, ausência de cafeína, C, presença de proteína. Qual a diferença do suplemento energético do energético usado para estímulo psicofísico? Resposta certa, de acordo com o quadro que nós temos aqui embaixo, nós temos o Glicofull, que é um suplemento energético à base de várias ozes, vários carboidratos, energia e proteína, peptídeo de rápida absorção, comparado com um produto que é só energético à base de cafeína, além dos carboidratos. Ou seja, a resposta certa é B. O suplemento energético tem ausência de cafeína. Por isso que ele é usado durante o evento esportivo e imediatamente após o evento esportivo. Ninguém vai usar cafeína pós-evento esportivo, pós-exercício. Quem usa cafeína, que aliás é um suplemento de primeira categoria, vai usar cafeína com alguma indicação antes dos exercícios. Então, a resposta certa é B. Você tem dúvidas sobre o tema, sobre essa aula? Gostaria de opinar? Entre em contato conosco. Eu agradeço a atenção de todos. Parabéns por estar participando do curso de imersão em suplementação alimentar ergogênica e hormonal nos esportes. E aí deixo os meus contatos. Muito obrigado pela atenção de todos.